Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente, gente que empreende, prospera, gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda, gente que não desiste com o nosso esforço e colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Nascemos de uma vontade coletiva, de pessoas visionárias, empregados Caixa. Hoje, somos o palco de todas as vozes. A galeria de todas as cores. A dança de todas as expressões. A oficina do aprender e ensinar. Completamos 45 anos. Com a genuína expressão do que é ser brasileiro. Caixa Cultural, 45 anos. Culturando para o Brasil. Agradeço demais ver esse teatro lotado aqui. Tem um ônibus ainda chegando de um colégio, estou bem feliz com isso também. Eu sou Matheus Leitão. Eu vou ler agora, porque tem uma questão institucional aqui, tá bom, gente? Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 39 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Para mim, o maior agente cultural deste país. É uma alegria para nós voltarmos a este espaço da Caixa Cultural Brasília, que nos recebeu de 2003 a 2009. Agradecemos ao patrocínio da Caixa, Governo Federal, e apoio cultural da Ingea, via Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Para quem ainda não conhece a dinâmica do Sempre um Papo, a gente começa a conversa aqui no palco e, em seguida, abrimos para perguntas. É só levantar a mão, se apresentar. Pedimos para esperar o microfone chegar, porque estamos gravando e precisamos captar melhor o áudio da pergunta. Desde já, peço autorização do uso de imagens de vocês. Estamos fotografando e filmando este evento. Depois, essa conversa segue para o YouTube do Sempre um Papo, e eu te convido a se inscrever no canal e acessar as mais de 1000 conversas gravadas com autores do Brasil e do mundo. Seguindo a nossa dinâmica, após a conversa, a gente abre para os autógrafos aqui, no hall da entrada. Hoje, temos a honra de receber José Miguel Wisnik. Ele é ensaísta, escritor, músico e professor. Autor de obras que transitam entre a literatura, a música e a crítica cultural, Wisnik é reconhecido por sua capacidade de articular pensamento rigoroso, sensibilidade artística. Publicou livros como O Veneno Remédio, Futebol e o Brasil, Maquinação do Mundo e O Som e o Sentido, além de discos e trilhas sonoras marcantes. Reforço que, após a conversa, Wisnik vai autografar o seu mais recente livro, A Viagem do Recado, Música e Literatura, editado pela Companhia das Letras. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Acho que o ônibus está chegando ali, hein, gente. Aqui, ó. Eu vi uma entrevista sua, Zé Miguel, que você diz que não é tão raro assim ser como você, né? Músico, instrumentista, compositor, professor, escritor e ensaísta. Eu acho bem raro. Para te falar bem a verdade, estou discordando já de você no início. Mas esse seu novo livro, né, A Viagem do Recado, é baseado num conto de Guimarães Rosa, né? Esse perfil multitalento faz com que seja difícil, às vezes, defini-lo. Eu tentei de várias formas. Então, eu gostaria, na primeira pergunta, de perguntar o seguinte: como você se define?
não me defino. Mas, bom, boa noite. Grande prazer estar aqui. E o que eu posso dizer é que eu na minha formação, eu estudei música para ser pianista clássico. É isso que eu pensei a adolescência inteira. Eu estudei muitas horas e horas de piano e dei recitais, concertos. Tinha esse caminho assim traçado, né? Mas gostava de literatura, não sabia como é que ia juntar essas duas coisas. Entrei no curso de letras. Quando entrei no curso de letras, num momento dos festivais da canção, de uma efervescência política e cultural no mundo que fez com que eu já não soubesse mais como juntar aquilo com o piano clássico, que era uma coisa muito voltada para o século XIX, um ritual assim que o mundo estava muito presente, muito chamativo, né? As coisas explodindo colorido no sol, nos 5 sentidos, para lembrar a canção do Caetano. E eu acabei me confundindo nesse meio do caminho, não sabia como fazer, mas a canção foi importante para mim para juntar essas coisas, porque eu me tornei professor de literatura, tinha essa formação musical, e canção é poesia e é música ao mesmo tempo. Então, isto me levou a fazer canções e a pensar canções e pensar o lugar que a canção tem no Brasil. E acho que o lugar que a canção tem no Brasil, especialmente na segunda metade do século XX, tudo passava pela canção. O cinema passava pela canção, né? Deus e Diabo na Terra do Sol tem Sérgio Ricardo, né? E Villa-Lobos, né? E cantador nordestino, todas essas camadas juntas, né? Você tinha um filme como Dona Flor e Seus Dois Maridos, que era um grande sucesso e tal. Você tem uma música de Chico Buarque, O Que Será, né? Que praticamente dá a cara do filme. Você tem o filme A Dama da Lotação, você tem a canção de Caetano Veloso chamada Pecado Original, e que as duas canções dialogam, e as duas estão no filme. Então, cinema, não é? Literatura, porque muitos, desde Vinícius de Moraes, né, que se abriu o caminho entre o livro, a poesia de livro e a poesia cantada, né? E aí, na sequência, veio muita gente fazendo isso, poetas como Capinã, Cacaso, né, que faziam poesia de livro, se tornaram grandes letristas. Paulo Leminski também se aventurou por aí, Alice Ruiz. Antônio Cícero, que é filósofo, autor de um livro como O Mundo Desde o Fim, né, que é um livro que discute Descartes, Kant, e Hegel e Heidegger. Ao mesmo tempo, tem livros de poesia, Guardar, A Cidade e os Livros, Porventura, são livros importantes da poesia do livro, e é autor de não sei quantos hits com a irmã dele, Marina Lima, e com Lulu Santos. Então, imagina se em algum lugar do mundo existe alguma figura parecida com esta, de alguém que sustenta uma fala filosófica, um discurso filosófico, e está nas paradas de sucesso no tempo em que existia isso, né? E assim, Chico Buarque, Chico Buarque é autor de tantos importantes livros de ficção nas últimas décadas no Brasil, né? Arnaldo Antunes, um performer roqueiro que é poeta do livro, poeta da vanguarda, e é cancionista e cantor, né? Então, eu quero só matizar o que você, né, no sentido que eu comecei. Primeiro, eu tinha esse drama. Eu falei, como posso ser literatura e música, ó céus? Mas aí eu comecei depois. Mas isso foi acontecendo durante esse tempo, né, que você olhando em volta, e aí você vê que tem uma vocação para a permeabilidade, não é? A gente, talvez por não ter uma cultura letrada tão consolidada, né,
no sentido de que um letramento médio forte no Brasil, os hábitos de leitura são menos presentes do que em países hispano-americanos à nossa volta, do que Portugal. Nós somos um país de uma grande literatura e nem tantos assim, quer dizer, leitores. Quem dá aula de literatura, quem dá aula de língua e literatura sabe o quanto é um esforço continuamente constituir leitores, não é? Então, isso é uma deficiência, mas, por outro lado, produz uma originalidade, que eu acho que está ligada a isso, que é a maior facilidade de cruzar fronteiras, já que as áreas não estão tão demarcadas, entende? Então, esse aspecto todo me acabou fazendo a declarar, como agora, né, que isso é muito comum. Agora, tem uma diferença, só para terminar essa longa resposta, Matheus. Continuo discordando. Não, mas eu não pretendo fazer disso um assunto polêmico, né? Inclusive, porque tem uma diferença. Eu e Luiz Tati, meu colega, professor na USP, temos juntos uma parceria chamada Mestres Cantores, que fala disso, e ele foi o criador do Grupo Rumo e é compositor, né, de canções e autor de densos livros, cerrados livros de teoria semiótica. Inclusive, ele criou uma teoria da canção, da relação música e letra, muito original, que não existe na bibliografia internacional, uma coisa tão certeira e tão original sobre relação entre música e letra, que Luiz Tati faz isso e faz fazendo canções e tudo. Agora, nesse quadro todo, tem uma diferença. Eu e ele entramos na universidade e lá ficamos, né? Muitos dos compositores anteriores a nós, mas dos anos 60, entravam na universidade, ficavam um tempo ali, davam uma olhada e saíam fora, iam ser músicos. E eu e Luiz Tati entramos e ficamos, né? Ou seja, fizemos disso uma profissão, né? uma missão de vida, né? Que são muitas décadas dando aula na universidade pública, né? No ensino público e gratuito, como um reconhecimento de um lugar. E fazemos muitas outras coisas, mas a partir desse lugar. Isso é diferente mesmo, não é? Do que todos os exemplos que eu possa ter dado. Então, aí eu concordo com você, Matheus, desse aspecto. Sim, agora sim. Olha, você falou de Sérgio Ricardo, né? Meus pais se conheceram num show de Sérgio Ricardo durante a ditadura militar, né? Se apaixonaram num show de Sérgio Ricardo no Espírito Santo. Você nasceu da música de Sérgio Ricardo, né? Exatamente. E eu... Puxa, que maravilha! Foi o primeiro que eu citei aqui hoje. Pois é, e a gente nem combinou, né? Não, exatamente. Bola rolando. Mas a música tem esse lugar nas nossas vidas, né? Na vida das nossas famílias, mas também na vida desse país. Né? Foi a música que nos conduziu durante a ditadura militar, né? E foi muito bonito ver recentemente, nessa PEC vergonhosa que nós vimos aqui em Brasília, da impunidade, a música de novo nos guiando, né? Nos guiando e nos colocando num lugar de rebeldia contra um sistema que tentava né, levar o país para um retrocesso enorme, né, que era essa PEC. Né? E, bom, então, são os mesmos atores quase que estavam lá na ditadura, né, nos guiando, nos conduzindo, e agora, recentemente, em relação a essa PEC. Eu queria que você explicasse esse fenômeno, que eu acho que essa é uma pergunta que eu realmente tenho uma curiosidade de ouvir sua resposta. Então, eu acho que foi uma demonstração assim importantíssima do quanto a canção, né, a música popular, nos constitui como povo, né? E que quando a gente perde as referências, quando tudo degringola, quando você vê processos que simplesmente
destituem qualquer possibilidade de você pensar numa ideia de nação, né? Uma coletividade, um país que tem um povo com suas diferenças, sua diversidade, seus embates, o que seja, mas que é um povo que se civiliza, fundado em alguma coisa. A gente vê que o que nos funda nesse sentido, o que nos fundou modernamente, o que segura todas as pontas, é a música e a canção popular, e a poesia da canção popular, que é uma coisa também muito rara de acontecer no mundo hoje, né? Ou já digo, no século XX, de onde isso vem, mas que uma poesia de altíssima qualidade poética e de grande amplitude, penetração e irradiação seja feita na canção popular, naquilo que teóricos da comunicação ou da teoria crítica chamam de indústria cultural, né? Vendo ali uma impossibilidade de produção de sentido inteligente e sensível, dado vamos dizer, a força da mercadoria que praticamente determina, né, a indústria cultural. No entanto, no Brasil, existe alguma coisa, passa um recado, né, que vem, que atravessa as gerações pela canção e que, passado, inclusive quando já terminado aquele ciclo reconhecível, porque as grandes mudanças com as redes digitais e a fragmentação o fim dos antigos veículos, o disco, o rádio, a televisão, tal, que sustentaram, que fizeram com que a canção fosse nacionalizada, né? Que a gente deixou de ter essas canções de caráter nacional, como às vezes hinos, né, amplamente conhecidos, isso passou. Mas acontece que fica na formação das pessoas uma educação sentimental, né, uma educação afetiva, mas também uma inteligência coletiva que vem através da canção e passa através de gerações. Então, há 2 domingos atrás, nós tivemos a prova disso, né? Quando, como você disse, com essa tal PEC, e mais os negócios de anistia, não sei o quê. Então, alguma coisa que se levanta contra essa demanda de anistia, contra a PEC da bandidagem, que é um atentado à democracia, quer dizer, elas atentam contra a conquista da democracia no país e contra o fundamento do bem público, né? Essas duas coisas assim violentamente ameaçadas. Então, é alguma coisa que se levanta contra isso, e o chamado, volto a usar a palavra, o recado. O recado, porque eu digo, é essa coisa difusa que passa sem a gente saber bem como, não é? Mas é que, dado esse sinal, houve manifestações expressivas num domingo solar no país, em cidades do país todo, e com uma presença expressiva significativa, que era sinal de que alguma coisa nos liga, alguma coisa nos move, não é? E que isto vinha da canção. Então, acho que isso está, sim, totalmente ligado aos temas do meu trabalho, da pesquisa, das coisas. E está ligado a esse livro, porque esse livro é um conjunto de ensaios sobre música. Foram reunidos, nem foram por mim. A Companhia das Letras convidou um músico mineiro chamado Christoph Silva, maravilhoso compositor, instrumentista e educador, autor de um livro chamado Afinação da Interioridade, sobre educação musical para adultos. E ele que fez a reunião, ele propôs uma coletânea de ensaios meus de várias épocas e pensando em textos sobre música. E aí se revelou para ele e para mim uma surpresa. Todos os textos sobre música falavam de literatura também,
Ou seja, aquela questão, né, que me dividia, que me perturbava, na verdade, elas acabaram se juntando, né? Música e literatura, de algum modo, estão lá presentes e no livro. E ele é sobre essas vários... que em algum momento fala-se de Villa-Lobos, Mário de Andrade, mas Tom Jobim, mas também Gilberto Gil, ou Chico Buarque, Caetano, Vinícius de Moraes, e sobre, então, diferentes níveis, né, de diferentes áreas da música, que ele dividiu o livro em uma parte chamada sinfonia, outra divertimento e outra canção. Sinfonia são os ensaios mais ambiciosos, assim, quer dizer, mais abrangentes, né? Divertimento são temas, vamos dizer assim, mais inesperados, e canção é canção. Então, essas coisas se juntaram no livro, mas, de algum modo, todas atravessando esses temas. Eu ia fazer essa pergunta para ele resumir o livro, mas você viu que ele eu já posso pular para a próxima, que é a seguinte. Cacuete de professor. Eu queria que você comentasse um pouco o que você falou no Rio, já que a gente tem uma pessoa tão qualificada aqui, então, na música, vamos passar para a literatura, que estão tão interligadas na sua obra. Você comentou um pouco sobre o poema do Drummond, né? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. E, como um poema simples como esse, eu queria, né, apesar de lindíssimo, faz parte da minha vida, acho que da vida de todo mundo que está aqui, né, pode ter marcado tanta poesia brasileira, Wisnik? No meio do caminho, né? Ontem foi uma conversa, sempre um papo, no Rio, no Museu do Amanhã, que o mesmo Afonso Borges, né, que nos preside aqui essa série, sempre um papo, aqui em Brasília, em outros lugares, e ontem lá é uma série de diálogos. Então, eu conversei com a Flávia Oliveira, com grande alegria, tenho uma grande admiração por ela, sobre esse poema. Mas é na mesma série em que a ministra Carmen Lúcia conversou com Chico César. E nessa série ele propõe um poema que seja o tema, né, o motivo da conversa. E o poema foi Que País é Esse? Para a dupla Chico César e Carmen Lúcia, a razão pela qual ela baseou o voto dela no julgamento nesse poema, e tinha a ver com sempre um papo, né? Tinha a ver com esses recados, né? Mas o poema, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, esse poema é incrível, ele coloca o modernismo brasileiro num outro grau de densidade, de força, de enigma, né? Porque é um poema que aparentemente não fala de nada reconhecível. Que pedra é essa? O que ela significa, né? Então, sempre as pessoas se perguntam, esse poema, quer dizer, quando ele foi lançado, quer dizer, ele saiu no primeiro livro de Drummond, que é Alguma Poesia, de 1930, né? Então, esse poema impactava e chocava, porque parecia uma coisa de maluco, né? Uma pedra, então, essa insistência, esse embate com uma pedra que você não sabe o que é, afinal, né? Mas que é uma pedra que está provocando, né? Ela chama o leitor para fazer algo com essa pedra, fazer disso o quê? Né? É um poema que nós podemos
usar aquela categoria que Humberto Eco, numa obra famosa, definiu como obra aberta, né? Obra aberta é aquela que faz com que o leitor tenha que participar do poema. É cada um de nós que lê o poema que vai, de algum modo, responder a ele de alguma maneira. E o que acontece com esse poema é que ele teve muitas respostas nesse sentido. Ele se tornou, na vida e obra do Drummond, uma espécie de marco de fama e de infâmia, né? Porque ele foi atacado, achincalhado, xingado, tido como louco, que aquilo era como um desajuizado completo e tudo mais, ao mesmo tempo que se reconhecia que aquele poema era um poema marcante, que trazia, que jogava a literatura brasileira, a poesia brasileira, num outro patamar de problematização, né? E, com isso, é justamente fama e infâmia. Como grandes artistas, muitas acontece com eles, né? Eles mexem em alguma coisa que é do inconsciente coletivo, né? E faz com que aquilo provoque respostas. E o que aconteceu é que esse poema teve muitos e muitos comentários ao longo dos anos 30, e isso só aumentou nos anos 40, quando o Drummond era assistente do Gustavo Capanema, então tinha uma função de Estado, e aí, além disso, por motivos políticos, né, ele foi mais e mais, o poema foi tomado como alvo para atacar o Capanema, né, junto, e o Drummond no meio do caminho vinha com o negócio, e aquilo, nos anos 50, 60, esse poema, durante décadas, entrou para a linguagem comum, para a vida coletiva, para a língua, né? Então, quando alguém dizia assim, puxa, esse é um problema, isso é uma pedra no meio do caminho, entendeu? Então, o sujeito dizia, isso entrou para uma espécie, não mais que um folclore urbano, entrou para a língua coletiva. E o Drummond tem isso, ele é um dos poetas mais densos e reflexivos e complexos da literatura brasileira e, ao mesmo tempo, um extraordinário hitmaker de frases, né? Que nem o Lulu Santos. Mas o que eu quero dizer é que ele, por exemplo, e agora, José? Né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. Né? Vai, Carlos, ser gosto na vida. Todas as frases que todo mundo conhece, né? Que todo mundo pode dizer a qualquer momento, né? Aplicar essa frase e tal. E, no meio do caminho, passa, de certo modo, tinha uma pedra, é a pedra, vamos dizer, fundamental dessa relação do Drummond com a nossa linguagem comum. E tudo isso fez que esse poema tivesse essa história e que o Drummond, em 66, ele publicasse um livro chamado Biografia de um Poema, em que ele pacientemente recolheu, ao longo das décadas, tudo o que se dizia sobre o poema, as coisas mais disparatadas possíveis e tal, ele juntou assim, com aquele temperamento de funcionário público, né, que ele tinha, uma coisa assim de amanuense, né, mas com uma minúcia sadomasoquista. Porque, claro, que ele tinha que passar por todas aquelas frases que eram contra ele, mas, ao mesmo tempo, o livro é uma grande vingança, porque ele devolve o fato de que aquele poema que diziam que não dizia nada, esse poema, na verdade, mexeu com tudo. Porque não só as discussões sobre a língua, discussões gramaticais, porque se dizia que ele usou a expressão não correta, não era a norma culta, porque tinha que ser, não havia, havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Isso dizem lá os gramáticos, aqueles defensores da língua. Mas acontece que a poesia nos faz dessas normas, e a gente vê claramente que, se você disser no meio do caminho havia uma pedra, é você aqui e a pedra lá. Não é diferente. Agora, se você diz no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, é eu e a pedra, há um embate. Né? E essa é a diferença total, né? Que alguns não percebiam. Então, tinha as querelas gramaticais, as querelas
literárias, o modernismo, o antimodernismo, mas depois questões religiosas, se aquele poema era ateu, se coisa, e as políticas, todas essas foram moduladas pelo poema. E o próprio Drummond, a certa altura, disse, né, quando pediram um resumo da vida dele, como é que ele se definia, ele sabia se definir, e ele disse o seguinte, que ele era autor de um poema que, em si, não era grande coisa, mas que tinha dividido as pessoas no Brasil em duas categorias mentais. Isso quer dizer o seguinte, na verdade, duas categorias mentais é como que você reage a um poema deste, né? Então, aqueles que se fecham para o poema, né, atacam o poema e não aceitam que a linguagem pode te provocar com algo que é opaco, que é enigmático, que é justamente esse não sabido, né, que é aquele obstáculo no caminho, mas que justamente te faz abrir para as muitas possibilidades de leitura, porque nessa pedra do meio do caminho está colocado, em suma, está colocado uma questão existencial fundamental, que tem dimensões para todos os lados, que é você se deparar, você se debater, você se bater com o obstáculo, né? E mais que isso, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Eu acho até essa frase mais profundamente coletiva. Quem de nós não tem as retinas tão fatigadas, né? De tudo que vemos, de tudo que vimos, de tudo que temos visto, né? Nós somos, ali no começo, em 1924, o poema foi escrito. O Drummond acusava, quero dizer, sentia esse impacto de um século que nos fazia ver a tragédia humana, os dramas, né? Os empecilhos, os impasses, né? Então, isso, o poema, ele diz, e essa é uma coisa que todos nós sabemos, todos nós temos as nossas retinas traumatizadas por tudo que vemos, todos os dias, não é? Ao longo desses tempos. Então, esse é um sentimento coletivo que a poesia antecipa, né? E que ela compartilha. Então, todas essas coisas estão ali, naquele objeto tão compacto, né? Com palavras simples, inteligíveis, repetidas, né? Mas isso faz uma coisa de força, né? Tem um talismã ali, um negócio desse. Então, é muito próprio da força da poesia. E Drummond, por sua vez, ele foi muito forte no sentido de também sentir, ele itabirano como era, sentir que a ameaça que representava a devastação promovida pela mineração, pela exploração mineradora, sem os cuidados, sem a atenção, né? Já que Itabira foi a primeira cidade no Brasil na qual se criou uma plataforma extrativa praticamente no coração da cidade, né? E ele, então, viu aquilo com horror. E, para mim, isso tudo está no poema A Máquina do Mundo, foi escrito justamente quando ele viu Itabira ser objeto dessa devastação. O poema não diz explicitamente disso, mas o poema foi escrito neste ambiente, neste momento, e quando ele depois também fez uma série de artigos de combate na coluna dele no Jornal do Brasil, no Correio da Manhã no Jornal do Brasil, nos anos 50, denunciando a Vale, né? Os perigos que ela trazia, os imensos lucros que ela
que ela auferia e a parca retribuição que ela oferecia. Isso, para nós, é um assunto evidente, não é? E isto em 55, ninguém estava vendo, parecia que ele estava tratando, ele me disse, ele era visto como se estivesse tratando de uma questão paroquial, quando era uma questão mundial, né? E isto vem dar, essa mesma história vem dar em Mariana e Brumadinho, que são simplesmente catástrofes criminosas que resultam da mesma história da criação da Vale, que foi feita para explorar, inicialmente, o Pico do Cauê em Itabira. O Pico do Cauê, que ele, o poeta, via desde criança das janelas e das varandas do sobrado senhorial em que ele cresceu em Itabira. Então, o acaso, Mateus, colocou o maior poeta brasileiro do século XX diante da cena da devastação mineradora, né? Então, todas essas coisas fazem uma história incrível. E, num dado momento, só para concluir o nosso tema no meio do caminho, ele acusou a Vale, e isso criou um embate, né? Que poeta peitou uma força geopolítica desse tamanho, como a mineração, né? E, nos anos 70, a Vale publicou no Globo uma propaganda cujo título era Há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. Ou seja, eles estavam respondendo o poeta, porque foram atingidos pelo poeta. E o que eles diziam ali é que eles estavam comemorando 20 milhões de toneladas extraídas, e tinha a pedra que era que consumava essa 20 milhões. 150 milhões de dólares de divisas. E o texto terminava dizendo, é de pedras assim que o Brasil precisa. Então, vocês vejam que esse embate geopolítico, invertendo o sentido do poema, mas mostra que era justamente um embate entre a poesia e essa concepção, porque são essas 20 milhões de toneladas e esses 150 bilhões acumulados que depois desabam como rejeitos sobre Mariana e Brumadinho, muito tempo depois. Essa é a história do Chambon, porque ali era uma afirmação do progresso, da acumulação, da extração, etc., né? E que o poeta dizia era outra coisa. Mas, assim, a própria Vale foi quem mostrou que havia uma relação entre o poema de 1924, né, No Meio do Caminho de uma Pedra, e a história da mineração de Itabira também, entre todos os outros temas e tal. Bom, você acionou o botão do professor e o cacuete novamente. Meu Deus. Gente, daqui a um mês nós vamos ter o 5º Festival Literário de Itabira. Gostaria de convidar todos vocês. Conceição Evaristo, Rainha Conceição Evaristo estará presente. Milton Raton, Ana Maria Machado. E a programação está linda. E tem a casa do Drummond, que você pode visitar. Eu fui lá no passado, foi uma delícia. Aliás, já tinha ido em outro ano. Foi muito bom. Falando um pouco do seu livro agora, Zé Miguel, Viagem do Recado, eu acho que ele tem muitas inspirações. Assim, eu fiquei com esse sentimento. Mas acho que nenhuma inspiração é maior que Guimarães Rosa, que Grande Sertão Veredas, porque isso vai sendo levado até para o título do livro. E Riobaldo, que eu queria te ouvir, assim, né? É personagem, mas também é narrador, né, nesse grande clássico da literatura brasileira, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa inspiração, especificamente em relação a Guimarães Rosa e Riobaldo. Bom, é o seguinte, há muitos e muitos anos, então, dando aulas, eu fiquei fascinado, lendo e relendo um texto do Guimarães Rosa, que é o conto O Recado do Morro, que faz parte do livro Corpo de Baile, né?
é uma história de uma viagem sertaneja. Um grupo vai viajando pelo sertão, um grupo de sertanejos, tem um fazendeiro, um padre, e tem os guias estradeiros, o tropeiro, e vão levando um naturalista escandinavo, né? Tudo indica ali que dinamarquês, para conhecer o sertão. E conforme eles viajam, vão surgindo figuras do mundo popular sertanejo, a primeira das quais dá um recado, ou diz que está escutando o morro falar, o Morro da Garça. E é o eremita chamado Gorgulho, que mora dentro de uma gruta e só sai de lá uma vez por ano para andar até visitar alguém e tudo mais, mas ele está lá. E é lá dentro da terra propriamente, praticamente, e quando ele sai, ali que ele encontra esses viajantes, ele diz que está escutando o morro falar. E ele fala umas palavras que parecem meio engroladas, assim, que ninguém entende propriamente, num primeiro momento, o que é aquilo. Ele fala, o que está falando? O que é isso? Ele ouve um batuque de festa, mas também de luta e de morte. E essa fala, né, todo mundo tenta entender o que está sendo dito, querem entender, inclusive o naturalista dinamarquês percebe que é uma coisa muito importante, mas não sabem do que se trata e desistem ali, e seguem viagem. Mas lá adiante encontram um outro, também popular sertanejo, que ouviu o primeiro contar essa história e conta de novo, de uma segunda vez. E assim uma terceira, uma quarta, uma quinta, até o sétimo, que é o cantador do arraial onde eles chegam, e esse cantador faz uma canção com isso, que foi a viagem do recado. Então, aquele recado que veio passando de um a um, que na experiência prática resultaria, né, no que chamamos o efeito entrópico de um telefone sem fio, né, uma mensagem que ia perdendo sentido. Nesse caso, a viagem do recado vai ganhando sentido de um para outro, até tomar a forma da canção. E essa canção chega ao viajante, especialmente ao guia estradeiro, Pedro Orósio, né, um lavrador e guia também sertanejo, que percebe subitamente que aquele recado de festa, luta e morte, aquele recado de vida e morte é para ele, e que ele está sendo vítima de uma emboscada da qual a canção o salva, né? Então, essa é uma tentativa de resumo assim, desse caminho. Mas isso me fazia ver que em Guimarães Rosa havia a ideia de que esse processo, essa viagem do recado, ela se destina, ela chega à canção. Também no Guimarães Rosa era como se a canção é o vetor para o qual a cultura aponta, né? Cultura brasileira, que tem uma força da canção ali. E, então, esse conto passou a ser para mim uma ideia fixa, sabe? Essas obsessões, ideia fixa machadiana, toda hora, em toda situação, quando facilita, alguém bobeou, lá venho eu com a viagem do recado, né? Repete 1000 vezes, pessoas já me viram em as mais diferentes situações, né? Falando o mesmo conto. Mas só que a cada vez é diferente, porque depende da viagem do recado, né? Cada vez o recado é outro para o que está acontecendo aqui. E, com isso, eu cheguei a escrever uma primeira versão de um texto curto, depois um outro, mas agora, quando eu vi o livro sendo gestado, e o Christoph escolheu pôr um texto antigo sobre o recado do morro no meio do livro. E eu achei que aquela versão antiga não era suficiente, mas eu aceitei que ele estava no centro, essa questão estava no centro desse livro, e que acabou dando nome ao livro, né? E aí eu peguei esse assunto e escrevi longamente. E aí eu espero já não precisar mais, entendeu? A toda hora voltar ao mesmo assunto, porque está aí. Mas,
Com isso, eu desenvolvi muitos aspectos que eu antes não pensava. Uma dessas, uma é que a obra do Guimarães Rosa é um monumento ao cerrado, né? Ela tem uma dimensão ecológica. Ela é também... A linguagem de Guimarães Rosa é a linguagem do bioma, né? Ele transforma o bioma em idioma, né? E a biodiversidade do cerrado se transforma naquela maneira de dizer, bom, tudo aquilo. E aí, pensando, para agora finalmente chegar ao ponto que você perguntou, Grande Sertão Veredas, também é escrito como um imenso recado. Por quê? Grande Sertão fala de Riobaldo, né, um sertanejo que, embora letrado, pertence ao mundo oral, da oralidade sertaneja. É ele que fala, né, um grande monólogo, a travessia de um grande monólogo, né, a matéria vertente da sua narrativa de vida, mas dirigida a um outro que o escuta, que ali não fala, mas é o letrado, ou é o hiperletrado, é o sujeito de óculos que anota tudo. E, de certo modo, quando a gente lê o livro, esse livro é como se ele tivesse passado pelo homem da cultura oral e pelo hiperletrado. E nós lemos, então, uma espécie de terceira margem, não é? Da narrativa poética, que é onde a oralidade é escrita, né? A fala e a hiperliteratura se tornam uma mesma coisa, que só pode se dar porque há um processo de recado. O recado é isso. Um fala para o outro que fala para o outro, né? Aquilo não é alguma coisa que, uma vez dito, se destina a uma mensagem que se vale por si só. Ela está em trânsito. E o que o Guimarães Rosa criou foi a escrita desse trânsito, não é? E o livro, nesse sentido aí, O Recado do Morro e o Grande Sertão se alinham, né? Porque ambos tratam ou efetuam, realizam esta dinâmica do recado, né? E aí eu vou dar spoiler até, porque, no caso, que é o seguinte, que uma vez... Então, o livro, o texto, convida o leitor a viajar junto com o recado. E a gente vai passando pelo recado do morro, e, inclusive, todas as leituras que os críticos fizeram, né, como se fossem os críticos também recadeiros, que retransmitem o recado do Guimarães Rosa, mas também de outras situações posteriores em que o recado continua valendo. Vejam vocês, do grande antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que, quando apresenta o livro, faz o prefácio ao livro A Queda do Céu, de Davi Copenau, escrita junto com o antropólogo Bruce Albert, ele chama, Eduardo Viveiros de Castro, chama o seu prefácio de O Recado da Mata. E diz assim, a melhor coisa que alguém tem a fazer, depois de ler esse testemunho xamânico e cosmopolítico do xamã Yanomami, Davi Copenau, através do antropólogo Bruce Albert, é abrir o Recado do Morro de Guimarães Rosa. E ele faz uma relação entre esses textos, não é? Então, e essa relação também se dá porque o Queda do Céu, que é o primeiro testemunho, nós temos 500 e tantos anos de existência como história, né, de um país, pela primeira vez temos um depoimento da formação espiritual de um homem, né, pensador, xamã indígena. E nós vemos ali o que é esta formação, o que é a constituição desse pensamento, que é inseparável da floresta, né, que é inseparável da mata, que é inseparável dos viventes, né,
que os viventes da floresta... A floresta é um organismo vivente, não é? E aquilo... E aí, o xamã, a sua formação é uma leitura da mata, né? das árvores que cantam, né? Dos pássaros, dos espíritos, os chapiri, né? Que são os espíritos da mata, que, ao mesmo tempo, sabem dizer da força e da importância da floresta, por sua vez, atacada, vilipendiada, né? E destruída. Tudo isso está em A Queda do Céu. E aí que é uma coisa curiosa, que não o Eduardo, mas um outro antropólogo, ou, aliás, crítico literário, Alexandre Nodari, diz, é que A Queda do Céu é escrito de uma maneira similar a Grande Sertão Veredas, Mateus. A Queda do Céu também é o xamã, é o Davi Yanomami, que fala durante 30 anos com o antropólogo, que nos escreve a fala de Davi Copenau, mas que ele mesmo reconhece que, para passar para nós, ele tem que se transformar em Davi Copenau. Davi Copenau se transforma nele, por um processo que parece mais com a literatura do que com um simples testemunho transcrito. E que, através dessa terceira margem, se cria essa figura e a narrativa do livro, que, portanto, é similar a Grande Sertão Veredas. Então, nós temos um alinhamento, parece astral. Assim, Recado do Morro, Grande Sertão Veredas e A Queda do Céu, né? Todos assim interligados. Isso aqui eu não devia dizer, porque é spoiler, ou seja, porque o ensaio, como uma narrativa, vai chegando. Mas vou anunciar também que Tom Jobim aparece também inesperadamente nessa história e faz parte dela, né? Gente, Viagem do Recado foi uma companhia para mim nas últimas semanas, num momento difícil que eu estava vivendo, e me trouxe tanto ar para o meu pulmão, um asmático, que eu fico muito feliz. Gente, eu fico olhando aqui o celular, só queria explicar para vocês que eu fui muito bem educado pela minha mãe, que está ali, viu? Miriam Leitão. Estou muito orgulhoso que você, este ano, né, assumiu uma cadeira 7 na Academia Brasileira de Letras, e eu passei a minha infância ouvindo sobre Drummond e Guimarães Rosa. Então, para mim, essa conversa tem sido aqui de uma beleza enorme. Queria te agradecer, mas também queria abrir para o público, para dar a oportunidade de vocês perguntarem. Já chegou nessa hora, porque passa rápido, ainda mais com alguém como o Zé Miguel. Então, se vocês puderem levantar a mão, quem quer fazer uma pergunta. É uma grande satisfação vir e ouvir Zé Miguel Wisnik. É uma grande inspiração. E eu queria perguntar para o Zé Miguel sobre esse fim da canção, que parece que está acompanhando também o fim de uma geração. A morte da Gal foi um susto nesse sentido dessas figuras que a gente acha que são imortais, né? E deveriam ser. E uma mudança também na canção brasileira, eu pegando um dado de que as canções mais ouvidas no Brasil são música sertaneja e música religiosa. É o que se mais ouve hoje em dia. E o Brasil tem uma coisa interessante, que mais de 70% do que se ouve no Brasil é cantado em português. E dessas, em sertanejo e música religiosa. E também um sintoma disso, o Caetano cantar uma música gospel, né, religiosa, no show dele, mostrando essa conexão dele com essa nova experiência do Brasil, né, esse Brasil evangélico que vem daí. Eu queria lhe ouvir sobre essas canções, né, desse Brasil agrário, rural, agro, e desse Brasil, dessa nova religiosidade que, né, chega a quase 40, né, mais cerca de 40% da população. As suas análises que mostram essa relação tão sofisticada, né, da construção da canção brasileira, né, até no seu auge do que a gente entende MPB. Como é que você vê esse fenômeno agora?
Como é seu nome mesmo? Rogério. Rogério. Então, olha, muito obrigado, Rogério, por essa pergunta, que ela toca em questões fundamentais e questões fundamentais que não são tratadas no livro, embora na apresentação do livro eu fale justamente que ele recolhe uma série de textos escritos ao longo do tempo e que tem uma questão de uma mutação da canção, do lugar da canção, ou vamos dizer, de certo modo, do fim do ciclo daquelas canções autorais, poéticas, a que eu me refiro aqui, né? E que o próprio Chico Buarque vocalizou numa entrevista de 2004, quando o Chico Buarque disse que ele sentia que a canção, tal como ele fazia, na qual ele se criou, né? É uma canção que ele não via mais vigorando, é como se fosse uma coisa do século XX, do século passado, né? Ele dizia ali. E essa canção, que para ele foi formada por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, as suas referências. Portanto, essa canção para a qual, vamos dizer, a dimensão poética é fundamental, ao mesmo tempo a relação da melodia com a harmonia, né, como está e que há uma adequação muito grande entre palavra e música, né? Toda uma série de aspectos que ele não via mais ter a mesma força de reconhecimento que ela teve no século XX, embora no século XX também existisse essa canção ao lado de um grande repertório que foi chamado de brega, né? Mas que é uma canção romântica de massas, né? que também é fundamental, já era e faz parte deste processo todo. Na ocasião, a entrevista do Chico Buarque foi interpretada como se fosse uma declaração do fim da canção, né? Foi chamado, o tema do fim da canção veio à baila dizendo, olha, talvez o maior representante da canção enquanto autor de música e letra diz que a canção acabou, né? Mas nele, àquela altura, ele dizia que ele via a força do rap, que é outra das instâncias poderosas nesse quadro também, né? E do rap paulista, dos Racionais. O disco dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, de 1997, é um marco na cultura brasileira, é um ponto de inflexão. Faz parte de um processo pelo qual, né, periferias vieram para o centro da questão brasileira e constituíram um novo sujeito periférico. No caso ali do rap, que estava espremido entre, por um lado, quer dizer, jovens negros nas periferias das grandes cidades, espremidos entre, por um lado, uma polícia muitas vezes homicida ou genocida, e o banditismo cerrado. Então, a expressão artística, né, pelo rap foi uma das formas de virada disso, alguma coisa que deu voz a isso e salvava, vamos dizer, simbolicamente, isto que a Maria Rita Kell chamou de a frátria órfã, né? Que eram esses garotos sem pai, né? Sempre mãe, né? Mas pai não se vê quase, né? E que essa coletividade se irmanava e respondia potentemente, né, às condições em que vivia. Mas, para isso, encontraram um gênero compatível que veio dos negros americanos, né, jamaicanos, americanos, nova-iorquinos, que vinha com a rap, rhythm and poetry, né, e tomaram para si e fizeram isso de uma maneira, né, localizada. Para eles não interessava, se a gente fosse analisar a linguagem da canção, não interessava melodias com harmonia, que são, de certo modo, sublimadoras, mas palavra ritmada, né?
de uma coisa rente, sem sublimação, uma coisa de quem o centro cultural, o grande centro cultural para eles é o Carandiru, o presídio, né, como símbolo de um lugar onde se encontram essas forças, né, que vivem essa situação social, né, que ganha uma expressão poderosa através do rap, que é canção, como diz o Luiz Tati. Né? Porque o rap é canção, embora ele não privilegie a melodia, ele é canção, porque a palavra entoada e ritmada é a essência da canção. Por isso é que aquelas coisas ditas pelos rappers, se fossem ditas numa linguagem comum, não teriam a força que têm. Tem a força que tem porque são ritmo e poesia. Porque são ritmo e poesia, uma canção como Diário de um Detento, que dura 7 minutos, massas sabem de cor e cantam do começo ao fim. Porque tem a propriedade da canção, que imprime na memória e tem essa força. Né? Então, esse é um dos lances também que eu vou acrescentar. Você tem toda a razão, sertanejo, gospel, mas rap e funk. Né? Porque funk é um outro lado. O rap e o funk são duas faces opostas da mesma moeda. Isso aí não vou entrar em detalhes. E na apresentação do livro eu digo que, infelizmente, o livro não trata disso, porque, nesse tempo, eu fiz um trabalho sobre esse tema, Rogério, mas que não foi escrito, foi para uma série do Arte 1, chamada justamente Depois do Fim da Canção, em que eu falava, quer dizer, que junto com Arthur Nestrovski, eu desenvolvia todo o desenvolvimento da linguagem da canção no Brasil e o papel que o rap e o funk tinham nesse quadro, e junto com outras linguagens, etc. E tal. Isso eu fiz na esperança de que isso estivesse depois no YouTube, que todas as pessoas interessadas pudessem acessar, que isso fosse a serviço da escola pública, né, que fosse formador e tal. Mas acontece na prática, o que eu vejo é que depois que aquilo se faz, como é feita toda de exemplos tirados, não é, de canções existentes, de vídeos, etc., aí os direitos autorais, o Spotify, o YouTube derruba isto. E esse é um grande gargalo terrível do fato de que essas mídias poderiam oferecer material precioso para a memória, para o ensino, para a coisa, etc. Isso não pode acontecer porque você tem que arcar com o pagamento de direitos para uma infinidade de exemplos que aparecem ali. Aparece um pedaço, você tem que justificar aquele negócio. Tal. Então, infelizmente, essa parte desse trabalho que dizia a uma coisa que não é, que encara o fato de que não era mais uma certa canção que estava no centro, né, da questão brasileira, mas que essas diferentes forças entram em jogo e que o sertanejo então tem a base desse substrato, não é, rural, que afinal ele se transforma em linguagem e se torna pop, na verdade, né? E o sertanejo, quer dizer, eu sou do tempo da música caipira e das duplas caipiras que vinham desse extrato. E a música de São Paulo, inclusive, ela tem uma primeira expressão na cantora de Lampião de Gás, como é que é o nome dela? Inesita Barroso. Inesita Barroso, que ela era uma estilizadora da tradição da música caipira, e aquilo tinha importância, e elas tinham uma força de presença e tal, que depois ganhou uma expansão numa cultura do sertanejo popizado, com muitos recursos dos meios de massa, que se tornou essa força que você se refere, que é, né, uma coisa que faz parte da linguagem musical brasileira e tal. Então, tudo isto, e depois os evangelhos, que é outro capítulo da história, né, dessa história toda, que os evangélicos, por sua vez, trazem uma coisa da canção
de temática religiosa, que também passa a ter uma grande importância e tal. Um dos gargalos do problema brasileiro é as forças progressistas não encararem devidamente o que é o fenômeno da espiritualidade do ponto de vista social, mas do ponto de vista existencial mesmo. Sempre olha aquilo como um objeto sociológico ou outro, mas não como uma demanda. E é isso que um poeta, por isso a pergunta que você faz sobre o fato do Caetano ter cantado, não é? Deus cuida de mim, junto com aquele extraordinário pastor e compositor, que eu esqueci o nome dele agora também, Kleber Lucas. Kleber Lucas, maravilhoso Kleber Lucas, exatamente. O Caetano sempre é sensível a essas coisas todas de que estamos falando. Por isso eu recuso, acho que a sigla MPB é muito pobrezinha para isto, para esse fato de que continua a existir na memória coletiva brasileira um repertório e uma sensibilidade formada pela canção popular, que, quando põe MPB, é para pôr num nicho de mercado onde ela está lá, ocupa uma prateleira. Mas acontece que ela é mais porosa do que isto, ela justamente tem esse caráter, como eu disse no começo, de segurar as pontas do Brasil. E, por isso, tem um diálogo, às vezes, com música sertaneja. Maria Bethânia tem uma interpretação lindíssima de É o Amor. Incrível, é linda. E ela canta, e, em seguida, uma música de Villa-Lobos, não é? Uma daquelas canção sentimental, se não me engano, não é? E põe junto de Villa-Lobos e canta É o Amor, e aquilo você escuta, de repente, sempre, porque a gente tem uma coisa de ter pé atrás em relação a certos gêneros, então você nem escuta, se recusa a escutar, né? E isto cria, você não vê a força daquilo, não entende por que aquilo tem força, né? E a questão que está por baixo da sua pergunta, né, Rogério, é as forças que estão em jogo, que estão ligadas às vidas das pessoas, aos repertórios e como é que isso se pratica. Então, muitas vezes, de todo modo, o sertanejo é uma música que se satisfaz em ser muito estereotipada. Muitas vezes ela simplesmente repete padrões e temas e linguagem e tal, que faz com que você escute aquilo, é quase uma canção, é sempre a mesma canção, e ela é chamativa, ela tem poder com isso. Mas acontece que ela faz parte, ela tem um testemunho ali a ser entendido, né, no caso, e ela... Então, ela aparece, e a canção a que eu me refiro é aquela que estabelece as relações de recado, que pensa que forças estão agindo e se tocando, né? E aí, quando o Caetano canta no show de estádio com a Maria Bethânia, canta a canção do pastor Kleber Lucas, ouvindo muitas vezes o seu público estranhar aquilo, né, e esfriar, e recusar-se e tal, ele faz de propósito, porque é o que ele sempre fez. E que é justamente não se fechar nos nichos de repertórios de gosto compartilhado e se recusando a olhar para alguma outra coisa que acontece no país. Quer dizer, quais são as demandas que movem evangélicos e quais são, por sua vez, por isso também, as suas recusas, suas resistências, a negação da parte dos evangélicos, né, de outras religiões, das religiões de tradição africana e tudo mais, em suma, que é um problema, mas é preciso que se entenda porque isto ganhou força e como é que vivemos com essa força, né? E eu acho que, então, tem uma questão de não ser simplesmente sociólogo, né, olhando a cultura, mas de ser capaz de sentir por que as canções ganham um poder existencial, além de sociológico e tudo mais. Em suma, não sei, esse é um problema
Você tocou numa ferida fundamental. Mas o que eu quero dizer é que, há 2 domingos atrás, ficou provado que, com tudo isto, existe alguma coisa que segura as pontas de tudo isso, e é aquela matriz da canção brasileira que formou a nossa memória afetiva de gerações. Obrigado. Gente, eu nem expliquei direito. Eu nem expliquei direito que eu olho o celular, porque é o meu ponto, então eu não tenho ponto. Então o pessoal fica me mandando mensagem da produção, eu tenho que ficar vendo. Então, por isso que eu falei que eu fui muito bem educado pela Miriam Leitão, que agora vai fazer uma pergunta. E a gente não tem muito mais tempo. Boa noite. Então, eu sou Miriam Leitão, a mãe do mediador, e eu recebi elogios de que eu eduquei bem, e vocês julguem. Mas eu queria perguntar, eu tenho a sensação, não sei se vocês estão com a mesma sensação que eu, de ter assistido uma aula magna. Na verdade, mais do que uma aula magna, porque é mais de uma, porque não só falou de literatura, falou da música, falou de... Enfim, ao responder a uma pergunta, ele fez outra aula magna, né? Então, ao fazer essa aula, José Miguel, você mostrou a força da literatura brasileira. E você tinha começado a dizer, no início, sobre o fato de o Brasil, infelizmente, ter menos letramento, ler um país que lê menos do que os vizinhos hispânicos e do que Portugal. Então, ao mesmo tempo, tem uma literatura tão vigorosa que você pega um conto de Guimarães Rosa em Corpo de Baile e mostra essa complexidade, o recado que a literatura vai trazendo ao país, ou o recado do cerrado, do sertão, né, em Grande Sertão, ou o recado da floresta na Queda do Céu. Você vai dar vários outros exemplos. Como um país que lê pouco produz uma literatura tão poderosa, com essa aqui. Teve um momento incrível dessa aula magna, e foi você falar do poema No Meio do Caminho. Né? São exemplos dessa forma vigorosa que é a literatura brasileira. E, enfim, como é que a gente junta essas pontas? Um país mais letrado para uma literatura que nunca abandonou a vontade de ser vigorosa. Ela quer complementar? O microfone vai chegando. Difícil, né? Mas eu queria insistir um pouco mais nesse ponto, e eu acho que tem a ver com exatamente o que a Miriam falou, que a sensação é que a gente tem que... Houve um empobrecimento, se eu posso usar essa palavra, nessa tradição que você colocou tão bem do século XX, da canção, porque, se você pega as letras, os ritmos do hip-hop, do rap, do gospel brasileiro, das outras, da evangélica, da sertaneja, é de uma pobreza tão grande, desculpe eu ser tão direta, mas eu acho que de uma tal pobreza em termos estéticos, líricos, poéticos, que eu acho que parece que isso é um pouco um sintoma de uma transformação radical do país. Assim, eu fiquei muitos anos fora do Brasil, e, quando voltei... Você não se apresentou. Não precisa. Maria Lúcia Verde. Tive o prazer de ter comigo Zé Miguel em Roma, numa maravilha, o pensamento brasileiro. Então, eu queria que você visse um pouco assim, esse Brasil mudou tanto a esse ponto de estar assim, que eu não consigo ouvir, quer dizer, eu sinto, porque sempre fui apaixonada pela música brasileira. E eu acho isso que você falou, é uma repetição, é sempre a mesma coisa. O que você pode nos dizer mais sobre isso, juntando com o que ela falou, a Miriam? Matheus pede que eu seja breve, e quero dizer que Maria Lúcia Verde, que trabalhava na Embaixada do Brasil na Itália, né, em Roma, e convidou para um evento, né, acho que era anos 80, 90, não sei. E foi a propósito desse evento que eu escrevi o texto chamado A Gaia Ciência, Literatura e Música Popular no Brasil, que está no livro, que eu devo
a você esse convite, e é um texto muito importante para essa reflexão toda aqui, né? E agradeço a Miriam, porque a sua colocação, Miriam, já é uma reflexão, já é quer dizer, a colocação de uma questão que está para nós não resolvida, é a grande questão não resolvida, né? Que é como é que um país, uma sociedade pode ter tamanha potência cultural, né, que se expressa, quer dizer, que se expressou historicamente, chegando a tais níveis de expressão em vários campos, né? E como é que esta mesma nação é capaz de não fazer jus a isso, de não corresponder a isso, de não acompanhar isto e fazer com que, né, esta grande literatura ela esteja, e essa grande canção esteja também sem a possibilidade de, vamos dizer, a estruturação de uma liga, né? Uma liga que eu quero dizer, uma ligação capaz de multiplicar, de consolidar, de fazer reconhecer, né? De dobrar isto sobre o próprio país, que isso ser uma forma de autorreconhecimento coletivo, que seria fundamentalmente que ela dependeria da ligação entre cultura e educação, na verdade. Seria simples assim, digamos, com todas as implicações políticas, quer dizer, dessa vontade política, né, que fosse capaz de, em meio a todos as dificuldades, as desigualdades e as carências, fosse capaz de ver como que existe nisto uma via original, né, capaz de ser multiplicadora, de ter amplas consequências na vida brasileira de modo geral, né? Em vez disso, o fato de se, e aí sim, de se mercantilizar o modo de se relacionar com a cultura e dos objetos culturais, industrializá-los, né? E depois isso será agravado pelas redes digitais, que é tarde, né? Dado o adiantado da hora, como dizia Tom Jobim de manhã, não dá para entrarmos nisso, mas sabemos que existe no mundo um rebaixamento geral da troca cultural que as redes digitais, que pareciam criar e criam potencialmente um acesso enorme para todos os repertórios. Quer dizer, ela abre possibilidades enormes para você. É uma tecnologia que teria um potencial emancipador enorme. No entanto, ela é manipulada de um tal jeito, e os tais algoritmos, etc., que fez com que a banda de escuta musical, nesse tempo, isso é comprovado pelas pesquisas, ela se estreitasse. Na verdade, se houve mais do mesmo, não é? Com a instauração desse processo digital, e isso faz com que, em todo lugar, a cultura letrada seja meio varrida, meio lavada. Nesses países todos, quando eu chego, na Argentina, digo que lá eles são mais letrados do que nós, eles riem de mim, né? E dizem que lá também isso já está muito abaixo. Em Portugal dizem a mesma coisa. Mas é claro, porque eles sabem o processo de deterioração da cultura letrada. Mas, para nós, varre mais com o nosso baixo letramento, isso é mais fundo, é mais agudo e tal. Ao mesmo tempo que, por um desses paradoxos brasileiros, né, nós temos no nosso repertório alguma coisa que aponta, né, para, além disso, para mais do que isso, que faz parte do nosso
ser. Agora, eu acho que é preciso que a canção passou por certas mutações, em que são outros... A canção é feita de muitos fatores, muitos elementos, e, às vezes, são outras formas que parecem mais pobres, por um lado, elas são fortes e ricas, por outro, né? Isso está ligado ao fato de que a canção sempre jogou, ao mesmo tempo, com elementos sofisticados e elementares. É importante, a canção tem uma coisa que, às vezes, é elementar, mas não é pobre, né? E isto acho que a gente precisaria também ser capaz de ver. Portanto, eu acho que continua a existir no Brasil uma cultura pulsante, que se manifesta de muitos jeitos. Ficou mais nichada. E mais, quando essas coisas se... Tem momentos em que isso se interliga, ou que a gente tem esse sentimento de que isso é um povo, uma nação, e eu volto nesse ponto. Quando isso acontece, de algum modo a canção está lá, né? Mas, em suma, isso, de fato, é toda uma questão que se abre para um desconhecido, que é o destino deste país, né? Que ele aponta, ora para grandes perspectivas, ora para as piores perspectivas, e isso se apresenta de maneira não resolvida, né? Então, faz parte de toda essa pergunta, né? É essa que nós levamos conosco. Mas sem esquecer os recados, aí é que está também. Isso é fundamental, não é? Gente, eu sei que você fez um pedido de pergunta, você também fez. Eu decorei o rosto de vocês. No próximo Sempre um Papo, se vocês estiverem aqui, eu vou abrir, mas eu realmente estou sendo extremamente pressionado aqui para finalizar. Eu gostaria de perguntar para ele um monte de coisa ainda, por exemplo, sobre o Caetano, que continuou compondo, inclusive no governo Bolsonaro, né? Não vou deixar você esculachar com a nossa história, mas a gente não tem mais tempo. É o último disso, só para... Então, não temos mais, então, na urgência, no último minuto da prorrogação, ainda no Caetano, por exemplo, o disco Meu Coco, né? É um disco que tem sem samba não dá, por exemplo, que é toda uma coisa sobre o fato de que existe algo na música popular que segura e continua segurando. Ele, vamos dizer, sustenta essa afirmação, ele procura manter viva essa coisa acesa, não é, da canção, como sendo essa perspectiva do Brasil. Ao mesmo tempo, tem uma música chamada Anjos Tronchos, que é a mais impressionante reflexão poética sobre as transformações que envolvem as redes digitais, as subjetividades e as transformações do poder político nesses últimos tempos. É simplesmente isso. Se a gente encontra muitos estudos sobre isso que dizem coisas importantíssimas, mas tem uma hora, é num lugar poético, né, que uma canção diz essa experiência que estamos vivendo, né, e insisto nisso, né, portanto, uma linguagem que dá sinais de continuar. O disco de Arnaldo Antunes, né, chamado Mundo Novo, né, é um disco também muito forte, muito impressionante sobre o estado de coisas de que estamos falando. A gente, em suma, isso, Maria Lúcia, são coisas que estão pontuando lá, né? Gente, para mim, Caetano, eu ficaria aqui mais uma hora, o maior de todos. Agradeço Zé Miguel Wisnik, agradeço a nossa intérprete de Libras, Jennifer Araújo, obrigado. E agradeço a todos vocês, obviamente. Zé Miguel vai assinar agora os livros aí. Nós vamos fazer uma foto antes.